Olá, vamos abrir o baú da ansiedade hoje com um papo sobre algo que sinceramente pega todo mundo de vez em quando. Eu tô falando dos pensamentos negativos. Quem nunca acordou com a mente cheia de ideias pessimistas, tipo, nada vai dar certo hoje, eu não sou boa o suficiente, isso sempre acontece comigo, nada dá certo pra mim. Pois é, parece até que a nossa mente se transforma numa rádio de notícias ruins. Mas respira fundo, porque hoje eu vou te ensinar a mudar o canal dessa rádio e transformar esses pensamentos de uma forma mais leve. Para começar, vamos entender o que são esses pensamentos negativos. Eles são aquelas ideias repetitivas e muitas vezes automáticas que vêm carregadas de pessimismo e medo. Eles surgem quando estamos ansiosas, estressadas ou inseguras. E o pior, esses pensamentos podem começar pequenos, mas logo tomam conta de tudo e fazem acreditar que as coisas não vão melhorar. Mas a grande verdade é que pensamento negativo não é verdade absoluta. Ele é só uma perspectiva distorcida do momento ou da situação. E agora a pergunta: por que a gente tem esses pensamentos? Não é algo agradável, né, que gostamos de ter. Bem, o cérebro humano é programado para identificar ameaças e problemas. É uma herança lá dos nossos ancestrais que precisavam se preocupar com os predadores e com os perigos reais da época. O problema é que nos dias de hoje o perigo virou coisas como prazos de trabalho, opiniões dos outros ou o medo de errar. Os perigos de hoje já mudaram em relação aos perigos dos nossos antepassados. E aí a nossa mente começa a interpretar esses desafios modernos como ameaças, gerando esses pensamentos negativos. Basicamente, o nosso cérebro está tentando nos proteger, mas acaba exagerando. Agora, como saber se você está sendo dominada por esses pensamentos? Alguns sinais incluem aquele looping mental de pensamentos que não te deixam em paz, a sensação de que tudo está dando errado ou o medo constante de que algo ruim vai acontecer. Então você começa a acreditar que esses pensamentos são a realidade e que não apenas uma visão temporária das coisas. Quando isso acontece, é hora de colocar em prática algumas estratégias. Como então lidar com esses pensamentos chatos e repetitivos? Aqui vão algumas dicas simples, mas que podem mudar o jogo. Então, papel e caneta, anota aí. Questione os seus pensamentos. Uma coisa super importante para lidar com os pensamentos negativos é questioná-los. Sabe aquele pensamento que vem e te diz: isso vai dar errado ou eu nunca consigo? Muitas vezes a gente toma esses pensamentos como uma verdade absoluta, mas eles não são. Então, quando um pensamento negativo surgir, faça a seguinte pergunta: isso é 100% verdade? Eu tenho certeza disso? Na maioria das vezes você vai perceber que não, que aquilo é só uma percepção e não um fato. E desafiar esses pensamentos vai te ajudar a enfraquecer o poder deles sobre você. Outra coisa é substituir o negativo pelo pensamento funcional. Essa dica é valiosa. Quando perceber que já está presa em uma ideia negativa, tente pensar em uma versão mais funcional ou pelo menos neutra dessa situação. Em vez de eu nunca vou conseguir fazer isso, experimente algo como estou aprendendo e isso faz parte do meu processo. Ou ao invés de sou péssima nisso, tente dizer estou me esforçando e é isso que importa. Esse tipo de substituição ajuda a treinar a mente para ver as coisas de uma forma mais construtiva, o que reduz o peso do pensamento negativo. E eu não estou falando aqui sobre, pensa positivo, né? Troque o negativo pelo positivo, que não, o positivo, quando você troca o seu pensamento negativo por um positivo, na verdade é uma
é uma substituição assim superficial, momentânea. E logo os pensamentos negativos vão voltar e vão fazer o efeito deles sobre você, sobre o seu humor, sobre o seu comportamento. E eu gosto sempre de dizer que é uma engrenagem que funciona uma influenciando na outra. Pensamento, comportamento e emoção. É uma engrenagem que vai uma influenciando na outra. E quando você trabalha em uma delas, mexe em uma dessas engrenagens, automaticamente você mexe com as outras engrenagens também. E quando eu troco o pensamento negativo pelo funcional, é diferente de trocar pelo positivo. O funcional é algo que funcione para mim, de uma forma mais realista. Eu não estou deixando de ver as coisas em preto e branco para ver tudo colorido, arco-íris, né? Um mundo maravilhoso. Mas sim, estou deixando de ver tudo preto e branco para ver com mais transparência a situação, como ela realmente é. Isso é a substituição de um pensamento negativo para um pensamento construtivo, funcional. Ele vai funcionar de uma forma que eu entenda que na realidade aquilo que parece tão difícil, na verdade não é aquilo que eu estou pensando, não é a verdade absoluta sobre aquilo. Deixa eu olhar de forma mais clara para a situação. E fazendo isso, você vai treinando a sua mente a pensar de uma forma mais construtiva. E o que é importante você entender também é essa consciência. Nós conseguimos mudar tudo aquilo que tomamos consciência. Então, a consciência de que você está produzindo pensamentos negativos na maior parte do seu dia é importante para que você tome consciência desse pensamento para fazer a substituição, certo? Agora, eu vou entrar aqui com uma prática que muitos acham clichê, mas que é super eficaz, que é a gratidão. Parar para pensar em coisas boas que acontecem ou estão acontecendo no seu dia ajuda a tirar o foco do negativo. Olhar para os meus méritos pessoais e tirar o foco daquilo que eu não consegui fazer ou que não aconteceu como eu gostaria que tivesse acontecido. Pode ser uma conquista, um momento de descanso, até mesmo um café gostoso que você tomou. Esse exercício desvia sua mente daquele looping de pensamentos negativos e te lembra de que existem coisas boas à sua volta, mesmo nas fases mais desafiadoras. As coisas boas existem, elas estão lá, mas você não as percebe. Então, treinar a gratidão, treinar, olhar para as coisas boas que aconteceram ali, por os seus méritos pessoais, pequenas coisas que sejam, é importante para tirar o foco do negativo. Agora, outra coisa que é muito importante, eu sempre falo aqui para vocês, que é a pausa para respirar. Eu sempre vou dizer isso, porque quando os pensamentos estiverem a 1000, simplesmente pare. Respire profundamente e tente focar no agora. Às vezes a gente se perde em preocupações com o futuro ou em arrependimento sobre o passado. E isso só alimenta o ciclo negativo. E respirar ajuda a acalmar a mente e o corpo. Devolve o foco para o momento presente e corta aquele looping de pensamentos negativos. Então, sempre que se sentir sobrecarregada pelos pensamentos, experimente fazer isso. Pause, respire e só sinta o momento presente. Contemple o momento presente. E seja gentil consigo mesma. Por fim, essa dica é como um abraço que você se dá. Seja gentil com você. Sabe aquela voz interna crítica que só aponta defeitos? Que tal diminuir o volume dessa voz? Lembre-se de tratar a si mesma como você trata uma amiga querida, como você trata uma amiga que está passando por dificuldades, com carinho, com compreensão. Você não se exigiria tanto. Aprenda a ser essa amiga para você mesma, a ter paciência, a se apoiar, a se acolher. Você merece ser tratada com o mesmo respeito e carinho que oferece aos outros. Cada uma dessas práticas é um passo para criar uma mente mais leve, menos crítica e com o tempo menos negativa. E uma coisa super importante: lidar com pensamentos negativos é uma prática.
Não é de um dia para o outro que sua mente vai gerar, né? Vai parar de gerar essas ideias e começar a ter novas ideias. Mas quanto mais você praticar as estratégias que eu falei aqui, mais fácil vai ser reconhecer e transformar esses pensamentos. É quase como malhar na academia, sabe? Quanto mais você exercita o músculo da positividade, mais forte ele fica. Então, da próxima vez que os pensamentos negativos aparecerem, lembra que você tem o poder de transformá-los. Não precisa deixar esses pensamentos ditarem o seu dia, certo? Se você gostou dessas dicas, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e me conta nos comentários qual pensamento negativo você vai desafiar hoje. Vamos juntas nessa jornada. Até o próximo Baú da Ansiedade. Um beijo!